Shabbat Shalom a todos presentes aí. Estamos aqui a mais um Shabbat, compartilhando, trocando informações e do passado, do presente e para o futuro, com o senhor Wesley Vinícius, Atos Baruch e Aron e a senhora Rejane. Não poderia deixar de faltar o Pingo. E antes que me pergunte aonde está a nossa biscoita, dormindo, sempre dormindo, hein? O Pingo está crescendo, ele veio atrás da gente e ganhou na loteria. E aí, senhora Rejane, um bom dia. E aí, uma única frase, o que você tem a dizer sobre sua semana? Somente sua semana. Uma semana muito quente, um calor quase que insuportável. Nem parece que o outono chegou. É isso. É isso? Muito quente, calor? Sim. Alguma recomendação de exercício físico para as mulheres? Ah, não. Vale acho a pena? que consultem um médico e ver qual que é o exercício adequado, né? Pra vocês. Eu acho que é isso. É isso aí? Então, tranquilo. Senhor Wesley Vinícius, você aí, nessa semana que passou, o que foi que mais destacou só pra você? Luto. Luto? Quem morreu? Gente próxima. Ah, tá. Tudo bem. Vou pesar então. Depois ele me conta quem morreu, que agora não tô lembrando. Mas, senhor. Amigo dele. A mãe de quem? De um amigo dele. Ah, tudo bem, tudo bem. E aí, senhor? Atos Baruch, nome complicado, né, Atos? E aí, você tem alguma coisa a falar pra gente em poucas palavras? Por agora não, daqui a pouco sim. Daqui a pouco sim. Senhor Atos Baruch, sempre sorridente, né? Sempre alegre. Não se muda, ele é o que mais ri aqui em casa. Senhor Iaron, você falou que tem um projeto aí, né? Sim. Que projeto seria esse? É um projeto Egoin 10 que ele vai ser lançado no meu canal. Eu tô criando essa música com os meus amigos. Eu só vou cantar uma mini parte, que vai ser o começo, e de resto só vai ter só garota cantando na música. Interessante. Você tem um canal musical? Sim. Qual o nome desse canal? É Scrap Master. Se quiser eu coloco na descrição, caso tu queira se inscrever lá. Tá, então o seu canal é canal do YouTube? É canal no YouTube. Ah, tá, muito bom. É de que é esse canal? É de música, eu cantando música dos outros. Aí eu coloco os créditos na descrição, se o criador até deixa. Então tranquilo, ótimo. Daqui a pouco eu vou dar vou verificar também. Muito bom, ótimo café. O café da manhã está ótimo, agradável? Tem alguma coisa para falar para as pessoas do futuro aí que assistem o Shabbat? Se você está perdido assim, ou em economia, ou algo assim que você perdeu, não fique triste porque um dia você vai encontrar de novo. Muito bom. E o seu slogan? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida e um bom Shabbat, senhor Iaron. Eu vou ter uma palavrinha rápida com os senhores. Daqui a pouco a senhora Rejane vai trazer aqui no Shabbat. É peça em abril? Verdade. Desculpa, né? Fala. O que houve? Eu tô completamente alborguete das ideias aqui. O Yaron foi demais. Não se preocupe, não fique triste que você um dia vai encontrar de novo. No final a gente sempre encontra, né? Legal. Não do jeito que a gente quer, né? Mas a gente acaba encontrando. Foi engraçado. Ai. Vem cá, esse mês é o Peça? Mês de abril? Mês de abril vai ter o Peça, sim. Estamos nos preparando pro Peça. E pra quem tá nos ouvindo, o que é um Peça? Seria a Páscoa, né? A Páscoa, mas ela tem um significado diferente no mundo judaico, no mundo monoteísta, porque não tem a ver com Jesus, com sangue de cordeiro para salvar pecado. Na verdade, fala, inclusive a Paraxá de hoje vai falar sobre isso, né? Que o sacrifício é em agradecimento ao Eterno e não para perdão de pecado. E no Peça tem a questão da libertação, né? O Peça significa isso, que o povo seria liberto ali das garras do Egito e iriam andar no deserto até chegar na terra prometida que fica na... Mas isso vamos deixar para quando chegar o Peça, né? A porção dessa semana fala sobre os sacrifícios, inclusive no Peça tem um sacrifício. Interessante. Muito bom aí, senhora Regina, obrigado. Estou curioso. E vamos ter uma palavrinha com os senhores. Daqui a pouco eu estou presente. Shalom para todos presentes aí. Estamos aí no sábado, né? Compartilhando. Bom, em resumo, quero falar o seguinte. Me perguntaram essa semana qual é a vantagem de ser monoteísta. O que eu ganho sendo monoteísta? O que eu ganho estudando Torá?
pesquisando qual é a vantagem de preparar um shabat, uma mesa, observar as festas, estar vivendo em família. Qual é a vantagem disso tudo? O que eu ganho? Bom, vou resumir para você exatamente o que você ganha por estar estudando a Torá, afinco, mínimo aí de 3 a 4 horas por dia, pesquisando assuntos complexos. Qual é a vantagem? A vantagem nenhuma. Você vai se cansar, vai ficar exausto e, em resumo, essa grande vantagem que você tem em verificar a Torá, basicamente é uma: você vai deixar de ganhar uma surra. Exatamente, porque o que você merece é uma boa dada surra. Então, quando você mexe com o Torá, quando você pesquisa, você deixa de ganhar essa surra. E quando você deixa de ganhar essa surra, é o seu pagamento. Ela não te promete uma barganha de fazer uma troca, tá? Qual seria a troca? Vai estudar Torá e você vai ter uma casa, vai ganhar uma viagem, vai resolver um sonho, vai ser um médico. Não, a Torá não te promete nada, ela só dá a instrução de como viver para que você evite de ganhar uma surra. Essa é a promessa básica da Torá. Você vai nascer, vai viver, vai ter problemas e vai morrer. Só que no transcorrer nessa caminhada, você não leva uma surra. Você vive com qualidade. Essa é a vantagem da Torá. Então você que está hoje aí na dúvida qual é a vantagem que tem, basicamente é essa. Em resumo, em miúdos, é essa. Poderia destrinchar aqui horas, falar, comentar, mas em resumo é isso. Então, se não quer ganhar uma boa surra da vida, uma boa surra de alguma situação, mexe com a lei. A lei é boa, a lei instrui, a lei dá qualidade de vida e a lei vai ajudar você a superar problemas nessa caminhada. Passamos épocas difíceis, como sempre passamos, mas eu digo uma coisa para os senhores e as senhoras: amanhã vai ter outro dia. Fica de cabeça erguida, fica de pé e avance. A todos aí um shalom e um bom Shabbat. Shabbat Shalom para todo mundo. Bom, cá estamos. Semana, né? Como eu já havia dito. Foi uma semana triste, né? Posso dizer, porque a mãe de um amigo meu faleceu. Ele está muito triste. Ela faleceu de câncer, inclusive. E ele está muito triste, muito arrasado. Mas ele, sim, me disse que tá com a consciência limpa, assim. Porque ele sempre tratou muito bem a mãe dele realmente, né? Eu via bastante, ele sempre tratou a mãe dele muito bem. Ou seja, ele infelizmente perdeu a mãe, mas foi uma causa natural, né, infelizmente, e foi de uma maneira pacífica que ele está enfrentando isso tudo. É aquilo, ele vai tirar o luto dele e tal, tá ajudando bastante. A gente se conhece já há muito tempo também, então me pegou um pouco porque eu conhecia ela de longa data, né, de longuíssima data. Assim, já agora, digamos, na parte política, né, vamos dizer assim, o que dá pra dizer? Muita coisa aconteceu. Primeiro, a gente teve, logo de cara, né, dá pra dizer, o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro atualmente, sendo ameaçado de morte, grupos querendo matar ele, e no final, depois o pessoal falou que o Lula defendeu ele, e depois o Lula falou que é errado isso acontecer, e ele entrou em... teve um desencontro de informação com o que o Flávio Dino falou. Assim, os dois estão assim, digamos, se desacordando. Aí agora o Lula tá falando o que o Flávio Dino falou, né? Certamente porque, como muita gente chegou a falar, né, o sósia teve que tomar uma chamada dos superiores, né? E agora o Lula ia amanhã para a China, né? Só que ele não vai mais. Por que ele não vai mais? Porque ele tá com pneumonia. Eu tô vendo muito assim na internet falando: Alckmin, pelo amor de Deus, seu trabalho tinha que ser bem feito. Que 30ª tentativa já. Bom, vai ainda acontecer muita coisa, muitos capítulos, né, disso tudo. Mas assim, que o momento está caótico, né, dá pra dizer? Claro que tá. Claro que tá. E assim, outra coisa que me deixa abismado é o fato de que o pessoal simplesmente cai na narrativa. Por exemplo, teve, não sei se foi essa semana, foi semana passada, acho que foi essa semana, a picanha por R$20 no mercado aqui, acho que de Niterói, aqui do Rio.
E muito engraçado porque quem entende de carne sabe que aquilo ali era colchão duro. Só que estavam vendendo colchão duro, dizendo que é picanha, e o povo comprando, acreditando. É engraçado porque, tipo, é muito fácil dominar uma população assim que não se conhece, né? É complicado. Agora, bom, vamos aguardar para os próximos capítulos dessa novela interminável, né? Tomara que essa novela se desenrole bem, porque no momento está terrível. E é isto, né? No geral, uma semana levemente ok, né? Não foi, pra mim, em específico, não foi tão feliz, né? Justamente por conta disso, mas foi uma semana mais de boas, pra dizer. É isso. Shabbat Shalom pra todo mundo. Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir, compartilhar e, como sempre, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Somos os Rodrigues, a família Yahid, aqui no Rio de Janeiro. Nos reunimos toda semana para tomar um café da manhã com vocês. E os vídeos são postados após as 2 da tarde. Geralmente no próprio sábado é postado. Quando mais tardar, amanhã então, ou seja, no domingo ele é postado. Mas muito obrigado por nos assistir. A porção da semana é a porção Vaikra. O que é Vaikra? Vaikra é Levíticos. Seria como se fosse o livro de Levíticos. E Deus falou com Moisés. É isso que significa. Em português, né? Seria isso. O nome do livro, na verdade, seria esse, se fosse para traduzir ao pé da letra, que o Eterno falou a Moisés, disse a Moisés. E esse livro, ele é muito interessante, porque tem muitas informações adicionais sobre ele. Por exemplo, no judaísmo, quando as crianças começam a estudar a Torá, elas começam especificamente pelo livro de Levíticos. É o terceiro livro da Bíblia, para quem não está familiarizado, né? Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, que no caso em hebraico é Bereshit, Shemot e Vaikra. Vaikra, ele se destaca porque nele vai começar então o aprofundamento das leis, a jurisprudência das leis vai ser colocada, o que é proibido, o que é permitido, o nome dos personagens vai se destacar bastante nesse livro, né? Então assim, quando você se deparar com esse livro, você vai achar que ele é apenas como se fosse um livro de anotações, mas na verdade ele é como se fosse um manual para você ser para os sumos sacerdotes, seria isso. Se hoje, né, os sacerdotes quiserem se aprimorar mais dentro da história, dentro dos costumes judaicos, dentro das leis, é pelo livro de Levítico que eles iriam começar, né? Tem muita informação. Essa porção ela trata do Mishkan, né, da finalização ali da obra do Mishkan. Fala, por exemplo, de alguns costumes específicos, como o sacrifício. O sacrifício ele era conduzido até o Mishbeach, em hebraico, né? Em português seria altar. O animal que iria ser imolado, ele era levado até lá, o Mishbeach. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem assim, essa informação ela é muito importante para você que está começando agora, para você que está começando a estudar a Torá, né? Para você que está começando a se envolver com a vida monoteísta, porque o sacrifício ali no deserto e depois também lá no templo não era para perdão de pecado, nunca foi derramado nenhum sangue de animal para perdoar pecado, né? Na Bíblia tem muito erro de tradução e isso trouxe muita confusão, muito erro foi cometido através desses erros de tradução por conta das pessoas acharem que estavam fazendo algo correto e na verdade elas estavam cometendo algo assim até que hediondo. Por exemplo, quando o animal ele era sacrificado, ao contrário do que pensa, né, existem as ilustrações que o animal era inteiramente queimado. Na verdade não é verdade, né? Isso foi bem redundante agora, na verdade não é verdade. Assim, por exemplo, se eu vou levar uma ovelha para sacrificar, para agradecer ao Eterno por um ano bom, ou por uma semana muito boa, ou um casamento, então o que acontece? Para o Eterno é especificamente a gordura do animal, as entranhas e como se fosse hoje o filé mignon, né? A parte mais macia da carne. Essas são as partes que
e o sangue também, do animal completamente pertence ao Eterno. Então, essa parte do animal a gente não pode consumir, né? Não podia consumir. Mas o pelo do animal poderia levar para mim. Uma parte dos ossos que eu poderia usar como utensílio, eu poderia pegar para mim também. A outra parte da carne que não pertencia ao Eterno, eu poderia consumir com meus amigos, minha família. Aí, ao contrário do que é colocado, eu já vi muitas ilustrações que o animal era totalmente consumido para o Eterno, e não era assim. Quando o Eterno se agradava, né, ali do sacrifício que era feito para ele no Mishbeach, ou seja, no altar, o que acontece? Fogo caía do céu. O povo estava muito acostumado com os milagres que aconteciam. Hoje em dia, se algo similar acontecer, tipo, eu vou ofertar um sacrifício ao Eterno e o fogo vir do céu e consumir esse sacrifício, vai ser algo espantoso. Mas para o povo, naquela época, não era espantoso, porque não existia para eles o sobrenatural, que é pra gente hoje. Para eles era algo tipo supernatural, era muito natural. Não tinha nada de especial. O maná cair do céu, a sombra da nuvem durante o dia, o fogo que aquecia durante a noite. Para eles aquilo não era um milagre, né? Eles estavam vivendo ali naquele meio, naquele ambiente. Então o Levítico ele vai estar tratando desses assuntos, né? Na próxima semana a gente vai falar de muitos assuntos bons também, que ainda assim continuam em Levítico. Inclusive hoje o nome da porção é o nome do livro, seria Levítico, né? A introdução de Levítico. E eu recomendo a você que você comece a estudar. Ou se você já estuda, se aprofunde mais nos estudos da Torá. É muito bom para a sua vida, faz bem para a sua alma. O Eterno, ele não é exigente com você em relação a sacrifícios, né? Hoje, no Shabat, a gente coloca como sacrifício um café da manhã. É como se fosse um tipo de sacrifício. O jantar de Shabat, de Kabbalah de Shabat, é como se fosse um tipo de sacrifício onde o Eterno se faz presente, onde o alimento é saboroso, e você participa de uma refeição com a sua família e conversa sobre as leis do Eterno, sobre a porção da semana, na mesa do Shabat. É importante porque, no final, compensa. No final da sua carreira, no final da sua história, as memórias que você deixou para as pessoas sobre a tua conduta de vida, a forma como você conduziu sua vida em relação às leis do Eterno, é algo muito bom. É algo que te faz parecer, ou melhor, que te torna uma pessoa grande, digna de ser lembrada. E no final das contas, né, a vida é isso. Você trabalha para quê? Para você se eternizar. O homem, quando ele não se eterniza, ele escreve um livro, né? Vamos dizer assim, quando ele não tem um filho, ele costuma virar um bom escritor, nos conta boas histórias e se perpetua na história com histórias belíssimas. Mas é isso, tenha uma boa vida, estude as leis do Eterno, coloque a Torá em prática e seja uma pessoa boa. Uma boa semana para você. Até a próxima. Todo mundo. A gente agora vai dar um salto temporal na educação para um pouco da atualidade, né? Lá no governo do Lula, em 2008, 2009, no segundo mandato dele, por aí, até um pouco do governo da Dilma. O Haddad, o atual ministro da Fazenda, quando ele era ministro da Educação, nesse período, no governo do Lula, e no da Dilma também, ele fez o seguinte: ele ofereceu uma proposta para o Lula, no início, falando que para aumentar os gastos com a educação brasileira, porém no nível superior, né? E não tentar focar muito no ensino médio, no fundamental e nas creches, e sim focar só no ensino superior. Aí o Lula, naquele período, gostou da ideia e gastou muito. Eles falam que é investimento, mas vamos lá. Eles gastam demais, mas tem pouco resultado. Países que gastam menos, por exemplo, que tem muito resultado na questão da educação, é a Dinamarca, é a Noruega, é a Suíça, Portugal mesmo, entende? E até agora aqui da América Latina, um país que gasta bem menos na educação e tem muito resultado é o Chile, por exemplo, entende? Então assim, eles falam que é investimento, mas não. Um grupo, uma organização econômica lá da Europa recomendou o Brasil
para gastarem menos na educação e sim focar nas creches e no ensino fundamental, porque é onde que o aluno vai se desenvolver, é nesse período, durante a creche fundamental. Porque se focar só no ensino superior, não vai construir o aluno. Tanto é que só investe mais nas áreas sociais, nas áreas humanas. A gente pode ver bem claro, todas as áreas humanas, elas têm mais vagas do que nas áreas exatas, as áreas mais importantes. Áreas exatas, como por exemplo engenheiro, físico, matemático, elas têm muitos concorrentes para poucas vagas. Por exemplo, físico. Se não me engano, acho que ano passado, no Enem, foram 300 candidatos aqui no Rio de Janeiro para só 25 vagas dos físicos. Outros, engenheiros, 400 e poucos candidatos para 21 vagas, e assim por diante. Agora na área de humanas, são 150 candidatos para 100 vagas. É um número maior. E por que eles fazem isso? Porque é mais fácil de doutrinar. E é mais fácil deles falarem do governo falar que é para construir uma sociedade melhor com os governos na área de humanas, tal. Mas os governos, o pessoal que se forma na área de humanas não são especialistas nisso. Claro que são áreas importantes, porém não tão essenciais quanto áreas de exatas, que deveriam ter um número maior. Entende? Semana que vem a gente continua com o restante, né? Tem muita coisa a falar desse assunto. A gente vai comparar os países e tal. E é isso. Então até semana que vem. Shabbat Shalom. Bom final de semana pra todo mundo.